Você já teve enxaqueca? Conhece alguém que tem na família, entre os amigos? Nesse vídeo eu vou explicar as principais características dessa doença. Eu sou o Dr. Joel Augusto e sou neurocirurgião há mais de 30 anos. Este é o canal Universo Neuro. Neste canal nós tratamos dos temas neurologia, neurocirurgia, neurociências e tratamento da dor. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber vídeos logo que eles são criados. Se você quiser acessar o nosso site, siga o QR Code aqui em cima ou clique na descrição aqui embaixo. Bem, a enxaqueca faz parte das dores de cabeça ou cefaleias. Ela equivale a mais ou menos 1/3 dos casos de dor de cabeça. O nome enxaqueca ou migrânia vem do fato que geralmente ela pega só um lado da cabeça. É uma dor hemicrânea, por isso migrânia. Ela ocorre mais em mulheres do que homens, na proporção de 3:1, porque ela piora com o hormônio feminino. E existem fatores genéticos e ambientais, ou seja, geralmente existem outras pessoas com a doença na família, e além disso existem fatores no ambiente, como a alimentação e o sono, que podem desencadear a dor. Bem, outra coisa interessante é que, como as outras dores de cabeça primárias, ela não aparece em nenhum exame de imagem ou de sangue. E como o médico faz o diagnóstico? Pela história clínica, ou seja, o paciente vai contar os sintomas e sinais e o médico vai ver se enquadra ou não na doença. É dessa forma que o diagnóstico é feito. Quais são as fases que acontecem na enxaqueca? Então, a primeira fase, e não é obrigatório que todo mundo tenha todas as fases, né? A primeira fase é a fase dos fenômenos premonitórios, ou seja, 1 ou 2 dias antes, a pessoa sente alguns sinais que vai ter a dor. Esses sinais podem ser um cansaço, uma dificuldade de concentração, né? E a pessoa correlaciona com a dor que vai vir. A segunda fase da enxaqueca é a aura, e também não é obrigatório que você tenha. A aura, em geral, ocorre em 20% dos pacientes. E o que é a aura? São fenômenos neurológicos que ocorrem geralmente antes da dor. Esses fenômenos podem ser visuais, sensitivos, equilíbrio e, em casos extremos, até paralisia de uma parte do corpo ou até dos olhos. A aura mais comum é a visual e ocorrem manchas escuras ou claras na visão. E algumas dessas manchas têm uma característica que elas parecem triângulos ou em zigue-zague, que nós chamamos de fortificação, porque lembram assim, vagamente uma fortaleza. Bem, após a aura, nós temos a fase de dor. A dor pode durar entre 3 a 4 horas até 3 dias de duração, se nada for feito. É uma dor bastante intensa e deixa a pessoa desabilitada. Em geral, ela não consegue continuar o trabalho dela ou as atividades dela. Muitas vezes a pessoa fica num quarto escuro, né, porque tanto a luz quanto o barulho atrapalham. Então, se um quarto escuro sem barulho é o melhor jeito de você aguentar a dor, enquanto ela não passa. A quarta fase é a da melhora da dor, né, que ela pode ocorrer espontaneamente após esse período que eu te falei. E ainda nós temos o pós-crise, que seria a quinta fase. Mesmo a dor tendo passado, alguns sintomas persistem, como uma dor leve, uma irritação, uma dificuldade de raciocinar, de fazer contas, né, ou um mal-estar vago. Essa é a fase de pós-crise, que pode durar até um dia inteiro. E a fase de dor, ela vem com outros sintomas. É muito comum sintomas gastrointestinais, como enjoo, náuseas, vômitos, né? Eu falei também da fotofobia, que é a aversão à luz, e a fonofobia, a aversão ao sono, que também atrapalha a dor. E como é que ocorre esse processo de dor no organismo? Então, nós temos na fase da aura uma diminuição de sangue para o cérebro. Nós temos uma vasoconstrição arterial,
E nós temos também um fenômeno de depressão cortical. O que é essa depressão cortical? Parte do cérebro passa a funcionar menos. Isso que explica os sintomas neurológicos da aura. E na fase de dor, nós temos o contrário. Nós temos uma vasodilatação, vai mais sangue tanto para o cérebro como para a cabeça, e existe uma hiperatividade ou uma irritação do núcleo do nervo trigêmeo que fica no tronco cerebral. Esse núcleo ele processa toda a sensibilidade da cabeça e também é responsável pela dor. Além disso, ocorre uma inflamação em artérias do cérebro e nas meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Bem, a inflamação das meninges chama meningite, mas nesse caso não é uma meningite bacteriana ou viral. É uma inflamação das meninges por conta da doença. E essa inflamação também responde por parte da dor que a pessoa sente. E aí, você conhecia esses fatos sobre a doença, sobre a enxaqueca? No próximo vídeo eu vou falar sobre a prevenção e o tratamento da enxaqueca. Não perca!